essas duas jovens? Bom, vocês estão acompanhando com muita frequência, inclusive o nosso Cidade Alerta de São Paulo, abordando sobre o caso Vitória. Só que no interior de São Paulo, aqui em Jardinópolis, a gente tem o caso da Lívia, logo ao lado. O que essas duas jovens têm em comum? A história delas tem em comum. Tem em comum que a Lívia, que você vê aqui, ela simplesmente desapareceu no dia 9 de novembro de dezembro de 2024. 9 de dezembro de 2024. Detalhe, a Lívia saiu da casa dela para ir para o trabalho. A Vitória, que inclusive em Cajamar, desapareceu no dia 26 de fevereiro deste ano. E a última imagem dela foi seguindo um ponto de ônibus, ao sair do trabalho, ela trabalhava num shopping lá em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Pois é interessante porque a Lívia, que você vê aqui, enviou, só para fazer uma correção, 9 de novembro aqui, eu falei dezembro, mas é em novembro que a Lívia desapareceu, tá? Vamos lá, retomando. A Lívia enviou mensagens para uma prima, mostrando preocupado, porque com o ex-namorado que estava mandando mensagens para ela, e você lembra que nós trouxemos aí todo um relato a respeito disso, né? Não queria mais contato com ele ficava insistindo e ela falava que não, que ela queria levar a vida dela, ela inclusive já estava até, já quase em outro relacionamento e por aí vai. A Vitória, ela também chegou a enviar mensagens para uma amiga, só que não falando de ex-namorado, muito pelo contrário, ela estava dizendo que estava preocupada com dois homens que estavam no ponto de ônibus e depois, começaram a seguir de carro ao lado dela, enfim, e ela ficou bastante preocupada. São casos que a gente mostra de jovens. A Lívia, 9 de novembro, saindo de casa, indo para o trabalho, simplesmente desapareceu. Também passou mensagem para uma amiga, relatando aí o desespero dela ou o medo por causa do ex-namorado que queria voltar, enfim. E a Vitória, que voltando do trabalho, também ficou preocupada porque percebeu que estava sendo seguida por alguns homens. Passa para mim aí o que eu tenho da Lívia. A última imagem da Lívia saindo da casa dela com mochila nas costas e ela simplesmente indo ao trabalho. Essa é a última imagem que nós temos da Lívia, saindo de casa para o trabalho. E depois disso não foi mais encontrada. Da Vitória, a mesma coisa. Ela simplesmente na loja e depois a última imagem é ela indo até o ponto de ônibus. Isso, essa imagem aí, ó, tá vendo? Tá aqui, indo ao ponto de ônibus, onde ela depois não foi mais vista também. Interessante essas histórias, porque assim, o caso da Vitória, simplesmente a polícia foi atrás, investigou, nossa Record de São Paulo ficou em cima, a gente trazendo também toda a expectativa, porque é um caso que mexeu com o Brasil inteiro. Uma cidade da Vitória de praticamente 105 mil habitantes. O caso da Lívia, Jardinópolis, uma cidade de aproximadamente 45 mil habitantes, próximo aqui da cidade de Ribeirão Preto. E até agora a gente não consegue saber o que aconteceu com a Lívia. A Vitória foi encontrada, vocês já sabem, de uma forma bastante cruel, enfim, morta de uma forma com vários requintes de crueldade. E a Lívia, aqui na nossa região, a gente não sabe absolutamente nada dela. Por quê, hein? Deixa eu ir com a nossa repórter Ludmila Osório, que inclusive está acompanhando também esse caso. Ô Lud, vamos lá. A gente está mostrando os casos que têm certas semelhanças. Você que esteve sempre à frente do caso, conversava sempre com a família, conversou com os investigadores do caso e agora você vem aí também atualizando isso, porque até agora a polícia continua sem pistas do paradeiro da Lívia. E é natural, porque a gente para e pensa, imagino que a família também tenha feito esse desabafo. Poxa vida, mas com o desaparecimento da Vitória lá em Cajamar, deslocaram um cão farejador, fizeram buscas. E no caso da Lívia,
Nós não tivemos isso. E a família, óbvio que cobra. Por que que aqui não foi feito o mesmo trabalho que fizeram em Cajamar também, né? Porque a expectativa que a gente vem falando há muito tempo é disso. Precisa ter uma resposta. Onde é que a Lívia foi parar? Lude, e aí, você conseguiu conversar com familiares? A polícia está investigando esse caso? Porque até agora não tem nenhuma notícia, e 4 meses praticamente, é muita coisa, né? Exatamente, Pagliari, boa noite a você, boa noite a todos. Vitória Regina tinha 17 anos, morava em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, foi sequestrada e assassinada com requintes de crueldade. O Brasil acompanha esse caso e a atenção dos pais de Lívia de Jardinópolis, que tem 18 anos e está desaparecida há 4 meses, se voltou também para esse caso, porque até agora a família não tem notícias sobre o paradeiro de Lívia e é um caso muito semelhante. A Vitória saía do trabalho, sempre voltava com o pai. Naquele dia o carro do pai quebrou, ela foi de ônibus, seguia de ônibus até a casa dela, mandou mensagens para uma amiga, primeiro para dizer que suspeitou da atitude de 2 rapazes, inclusive um dele que estava dentro do ônibus, e também depois de um veículo que passou perto dela e ela estava com medo e mandou mensagens para essa amiga. No caso de Lívia, ela saía de casa para o trabalho no dia 9 de novembro do ano passado, um sábado. A Lívia, que trabalhava em um shopping em Ribeirão Preto, ela estava acostumada, ela deixou o Piauí no ano passado mesmo para tentar uma vida melhor com os tios que já moravam em Jardinópolis. Aliás, toda a família acabou voltando para o Piauí. Tamanha tristeza da família, até agora sem notícias. Os pais da Lívia continuam aqui e vão continuar enquanto não tiver notícias da balconista. A gente conversou com os pais por várias vezes e voltamos a falar agora com o seu José Luiz, com a dona Maria, quando o caso completa 4 meses sem nenhuma pista dessa balconista. A Lívia estava trabalhando alguns meses nesse shopping, em uma loja no shopping. Ela saiu do shopping por volta das 6 horas da tarde, uma sexta-feira, foi para casa em Jardinópolis. Ela tinha alugado uma kitnet havia poucos meses, ela morava com a tia, tinha deixado a casa da tia, estava mobiliando essa kitnet em Jardinópolis, estava feliz. Por volta das 11 horas da noite, mandou um vídeo para a mãe, sempre falava com os familiares, com os tios, com os primos e principalmente com a mãe. Ela mandou um vídeo para a mãe às 11 horas da noite, mostrando uma despensa cheia ali no armário que ela improvisou. E de manhã a gente tem imagens de câmeras de segurança que você mostrou aí, de quando a Lívia saiu desse conjunto de casas que fica no centro de Jardinópolis e seguia para o shopping em Ribeirão Preto. Ela, inclusive, vestia o uniforme da loja do shopping. Na imagem da câmera de segurança, ela aparece com os cabelos molhados, usando sandálias e também com uniforme. Ela vai em direção à rodoviária. A polícia teve acesso a essa câmera de segurança dias depois do desaparecimento. O caso foi registrado logo no início, só que a polícia analisou algumas imagens, não teve certeza do que tinha acontecido e depois de uns dias conseguiu acesso a essa câmera de segurança. Só que aí as câmeras no bairro, nas ruas laterais, acabaram apagando com o tempo. Os próprios moradores, nós chegamos a conversar com alguns moradores vizinhos, eles tentaram acessar as imagens, só que dias se passaram e as imagens não ficaram arquivadas. A polícia disse que ela não chegou na rodoviária de Jardinópolis, era o caminho dela até a rodoviária, ela pegava o ônibus e seguia aqui para Ribeirão Preto. Ela não chegou na rodoviária porque, segundo a polícia, as câmeras foram analisadas e eles não conseguiram nenhuma gravação. O ex-namorado de Lívia chegou a vir até essa delegacia onde nós estamos, prestou depoimento, o celular dele foi apreendido e a nova informação da polícia é de que a perícia feita no celular do ex-namorado acabou não encontrando nenhuma irregularidade, ou seja, descartou qualquer envolvimento dele. O ex-namorado também apresentou um mapa de onde estava, de onde esteve na véspera e no dia do desaparecimento, então a polícia descarta a participação dele.
Mas a família, o Pagliani, diz que não tem suspeita de nenhuma pessoa. O único suspeito até o momento seria esse ex-namorado, porque ele teria mandado, aliás, a gente teve acesso a essas mensagens de que esse ex-namorado mandou para a Lívia tentando conversar com ela e ela não queria mais, até a pedido da mãe. A mãe pediu para que ela se afastasse, porque a mãe estava lá no Piauí, não conhecia, não sabia quem era, e pediu para que ela se afastasse, para ela continuar com o objetivo dela, que era ter vindo aqui para o interior de São Paulo para trabalhar, para estudar, tentar uma vida melhor. E a mãe pediu para que ela continuasse com esse objetivo e não se relacionasse com ninguém. Por isso ela decidiu terminar o namoro, e o ex-namorado procurou a Lívia por diversas vezes. Os familiares contam isso, mostraram para a gente várias vezes mensagens que o ex-namorado teria mandado, inclusive a Lívia bloqueou ele e ele mandou mensagem insistindo para conversar com ela, mas esse ex-namorado, segundo a polícia, não tem relação, não tem envolvimento com o caso, porque nada no celular dele foi encontrado. Mas a polícia não acredita nessa hipótese levantada pela polícia durante as investigações. O sigilo bancário, a polícia conseguiu ter acesso ao extrato bancário da Lívia, nenhuma movimentação foi feita após o desaparecimento. Então, até agora, esse caso da Lívia é um mistério. E a gente volta a falar que a atenção dos pais se voltou para isso, porque os pais da Lívia, desde o início, pedem a colaboração das pessoas, da polícia, que quem souber alguma coisa, mande informação para a polícia, denuncie o caso para a polícia. E aí o que acontece, Pagliani, no caso da Vitória Regina, de 17 anos, de Cajamar, o corpo foi encontrado aí num intervalo de 7 dias. Foi um tempo rápido, porque a polícia usou cães farejadores, foi até o local, Defesa Civil, foi feita uma varredura no local, o corpo foi encontrado a cerca de 5 quilômetros da casa dela. Então a família da Lívia questiona por que não foi feito esse trabalho logo no início, quando ela desapareceu, porque as imagens só chegaram para a polícia depois de dias, quando outras câmeras já não tinham mais condições de arquivamento ali do arquivo ser disponibilizado para a polícia. Então tudo isso está sendo questionado pela família da Lívia, que infelizmente lamenta isso, lamenta o que tem acontecido e pede inclusive para que as pessoas, se alguém tiver informação, que denuncie para a polícia. O seu José Luiz e a dona Maria, eles vieram para cá, e isso a gente já falou diversas vezes aqui no Cidade Alerta, porque a gente acompanha esse caso de perto desde quando a Lívia desapareceu. Eles saíram do Piauí, a primeira vez que eu conversei com eles, ainda eles estavam lá, conversei com eles por telefone, por vídeo, por uma chamada de vídeo, e eles já demonstraram interesse de vir para cá, porque queriam encontrar a filha logo. E eles chegaram aqui, e eu conversei com eles agora, eles contaram que imaginaram, Pagliani, que chegando aqui, de perto, acompanhando as investigações de perto, eles imaginavam que poderiam passar 7, 10 dias aqui, e já se passaram 4 meses e até agora nenhuma notícia. Eles vieram, é uma família muito humilde, muito pobre, que mora no Nordeste do país, né, e que veio para cá, inclusive, quando o seu José Luiz veio para cá de ônibus, uma viagem de 3 dias, ele contou para a gente que trouxe o arroz que ele plantou lá em Regeneração, no Piauí, trouxe um saco, mostrou para a gente, e a comida que iria servir para o sustento do pai e da mãe da Lívia seria para passar poucos dias. E aqui eles estão até hoje. Seu José Luiz teve que arrumar um emprego aqui em Ribeirão Preto e eles não pretendem sair daqui. Alguns familiares já voltaram porque a situação ficou complicada. Inclusive a tia que a Lívia estava morando já voltou para o Piauí. Então tem 2 primos da Lívia aqui, que é o Luan, que a gente tem sempre falado com ele, e a Tainara, que inclusive era a prima mais próxima, estava sempre ali com a Lívia e foi para quem a Lívia contou que estava sendo ameaçada pelo ex-namorado. Foi uma última conversa que a prima teve com ela, que ela contou que estava sendo ameaçada e que não queria mais relacionamento com ele. Então a família está tentando continuar, tocar a vida, assim eles falam, mas está cada vez mais difícil, eles não têm nenhuma notícia e para a polícia o caso ainda é um mistério, porque ninguém tem notícias do paradeiro
de Lívia. A gente vai acompanhar um trecho da entrevista, daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem completa sobre esses dois casos da Vitória e da Lívia, muito semelhantes, e a gente vai ver um trecho agora da entrevista com o pai, seu José Luiz, e a dona Maria, falando dos 4 meses do desaparecimento. Eu sempre acompanho o jornal, justamente para ver se aparece alguma notícia de minha filha. A gente sempre vê todo o caso, especialmente esse caso lá da Vitória. O primeiro foi chamado o ex-namorado, ele prestou depoimento, foi liberado. Aí a polícia investigou, aí envolveu Defesa Civil, Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil e conseguiram elucidar esse caso em menos de 8 dias. E minha filha está com 4 meses. Será o quê? Porque ali, o porquê da Lívia não se elucidar esse caso? Alguém deve ter visto alguma coisa. Gente, por amor de Deus, se pronuncia, fala. Eu vi em tal lugar e dá alguma solução, mas tá difícil. E principalmente, para mim que é mãe, vejo esses outros casos acontecendo, tem solução. Só o da minha que não tem. Será que o povo não tem amor no coração? Ver uma mãe sofrendo, pedindo, gente, quem viu, quem vê, de falar alguma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Enquanto a Lud estava falando, eu estava vendo aqui o nosso WhatsApp, que inclusive está aqui na minha mão, e é inevitável. Eu recebi várias mensagens, viu, Lud, falando assim, poxa vida, mas por que no caso da Lívia não fizeram buscas, não levaram os cães, sabe? Por que não houve essa mobilização? A gente não sabe. O que eu vou dizer para vocês aqui é o que eu estou entendendo de todas as mensagens que eu recebo, e a Lud vai lembrar muito bem disso. Quando a gente apresentava o balanço geral, nós tivemos o caso daquele menino Joaquim. Lembra? Você lembra bem disso, né, Lud? Você trabalhou muito em cima desse caso. Nós trouxemos esse caso em primeira mão aqui. E depois, quando nós começamos a mostrar, aí a coisa tomou uma proporção tão grande, até que deu a história que deu, virou nacional, enfim. E eu nunca me esqueço, porque uma das autoridades que estava no caso disse o seguinte, Pagliani, garoto ou criança desaparecida acontece a todo momento. O caso Joaquim só tomou uma proporção porque a imprensa entrou no meio, ou seja, nós entramos no meio. E aí virou o que virou. E naquela época eu lembro ainda, viu, Lud, que a gente tinha aquele cão, é o mesmo cão. Ô Gerard, joga para mim aquela imagem lá do caso Vitória, que tem aquele Blue Hound, que é o cachorro que tem especialista em fazer buscas. Nós tínhamos essa raça aqui em Ribeirão Preto, que ele tem 300... Isso, esse cão aí, ó. Ele tem 300 milhões de células olfativas, né? É o cão que mais é adequado para fazer buscas por pessoas. Pode voltar a imagem até para que as pessoas vejam. Nós tínhamos esse cão aqui e ele foi utilizado naquele caso Joaquim. Isso, esse cão aí. Sabe, e depois que ele morreu, aquele cachorro, nunca mais nós tivemos esse cão aqui na nossa região, que é esse que você vê. Então assim, mas temos outras opções? Claro que a gente tem outras opções. O que eu estou sentindo aqui, e aí eu vou ficar do lado da população nisso tudo, que eu acho que está precisando de um empenho um pouco melhor para a gente conseguir ter alguma informação do caso da Lívia. 4 meses, gente, ninguém fala absolutamente nada. E não é possível que ninguém aí de Jardinópolis saiba o que aconteceu com essa jovem. Ela saiu para trabalhar e não foi mais vista, desapareceu. Se alguém tiver alguma informação, manda para o nosso WhatsApp aí. Se não quiser falar com a polícia, fala com a gente. Gerard, põe o nosso WhatsApp aí. Sabe, eu vi alguma coisa, ou ela está em algum lugar, ou eu vi alguma situação assim. E deixa a nossa equipe. Sabe quem que é muito boa para fazer isso? A nossa repórter Ludmila Osório. Se você me der um fio de meada aqui, ou qualquer coisinha que possa dar um parecer para esse caso, eu tenho certeza que a Lud, com o nosso Leonan, vai conseguir trazer uma reportagem excepcional sobre isso para ajudar a família. E é isso que nós estamos precisando, sabe? Mas a polícia tem que estar no caso, a polícia tem que se empenhar. Não é possível que vire só um caso de pessoa desaparecida. Não, não pode. E eu acho que isso cabe para todos nós aqui, eu não sei, até preciso ver isso com a polícia, se de repente há necessidade da gente também pressionar a polícia como um todo
para trazer essa raça do Bloodhound aqui. A gente precisa ter um cachorro. Quantas crianças, quantos jovens, quantas pessoas não desaparecem que esse cachorro poderia ser empenhado para fazer buscas com essas condições, não é, Lud? Sim, o Pagliani, o cão que você falava aí, que foi usado, no caso do Joaquim, foi o cão Apache, né? Muito bem treinado e acabou ajudando aí o trabalho da polícia. E é importante dizer, o Pagliani, você falou aí da importância da imprensa, que a Record está no caso desde quando a Lívia desapareceu. Eu acabei me aproximando bastante dos pais, da Dona Maria, do seu José Luiz, e a gente não vai desistir. E a família tem esperança de encontrar a Lívia, o seu José Luiz e a Dona Maria. Eles falam a todo momento isso, que eles sentem no coração que ela possa estar viva, que ela está em algum lugar, e por isso a gente não desiste da Lívia e nem vai desistir. A gente sempre está aqui para cobrar o trabalho da polícia, para pedir explicações da polícia. Hoje nós voltamos a procurar a polícia, o delegado à frente das investigações informou que tem tentado, que tem trabalhado com a inteligência para conseguir alguma coisa, que o sigilo bancário que foi quebrado não apontou nenhuma informação, que o celular do ex-namorado também, a polícia acabou não encontrando nada, e a gente está aqui para acompanhar esse trabalho da polícia e para pedir, né, para que se alguém tem alguma informação, às vezes alguém comentou alguma coisa, que denuncie, porque os pais estão sofrendo muito. A Dona Maria, que veio do Piauí, mas olha só, Pagliani, ela tem uma história de vida sofrida, ela que tinha o sonho de ser mãe, não conseguia engravidar, e ela saiu de lá e veio para cá. O tratamento dela foi feito aqui em Ribeirão Preto, há 18 anos. A Lívia está com 18 anos e ela conseguiu engravidar, voltou para o Piauí e sempre foi o sonho dela ser mãe. E a gente que está acompanhando de perto, a Dona Maria sempre fala que ela tinha uma relação muito próxima com a filha, e isso terminou por conta do desaparecimento, mas ela quer que isso volte. Ela conversava com a filha a todo momento. Olha só, para você ter ideia, na sexta-feira antes do desaparecimento, ela estava tentando receber na cidade lá em Regeneração, e a Lívia ligou perguntando se a mãe estava precisando de alguma coisa, e a mãe falou que estava precisando de comprar gás e que estava sem dinheiro, porque lá não tem trabalho. É muito difícil o trabalho lá, e a família trabalha com plantação, colheita. E naquele dia a Lívia fez uma transferência de R$200 para a mãe, pagou o gás e durante todo o dia conversou com a mãe. Durante a noite, quando ela chegou em casa, ela chegou do trabalho, ela arrumou as coisinhas dela, a despensa ali, o armário, a sapateira dela, a mãe conta que virou um armário. Ela colocou algumas coisas ali, ela foi fazer a janta dela às 10 horas da manhã, às 10 horas da noite, estava muito feliz. E como que a mãe, o Pagliani, percebeu que alguma coisa tinha acontecido? Porque ela sempre mandava mensagem quando acordava. Quando acordava, mandava bom dia para a Dona Maria, perguntava se estava tudo bem com o pai, e naquele dia ela não mandou. Então a mãe já começou a perceber que alguma coisa tinha acontecido, porque a Lívia não ficava longe da mãe por mensagens, sempre é uma família muito próxima, trocava mensagens a todo momento, e ali a Dona Maria já percebeu que algo tinha de errado. E ela procurou a polícia. E a gente sempre fala, né, o Pagliani, isso é importante que as pessoas saibam também, que os primeiros dias do desaparecimento são muito importantes. Por exemplo, muitas vezes jovens, adolescentes desaparecem e as pessoas não dão valor a isso. Falam, deve estar na casa de um namorado, deve estar com uma amiga, já vai voltar. Às vezes não é isso que acontece. E foi o que aconteceu com a Lívia. Talvez quem estivesse perto imaginou que ela estivesse com alguém, com um namorado, que poderia voltar e não deu tanta atenção com o caso, e não foi isso que aconteceu. Já são 4 meses sem notícias da Lívia. Pois é, estão me falando aqui, caso do seu Nacré, Pagliani, o caso do Wesley, né, o caso da Lívia. Quer dizer, quando eu falei do que você citou o cão Apache, né, do Bloodhound, agora não adianta, agora tudo aquilo que tinha de faro para o cachorro, ele não vai me sentir no caso da Lívia. Eu estou dizendo porque, assim, quem sabe a gente ter essa opção para outros casos e evitar isso que nós estamos mostrando. 4 meses de desaparecimento, o Wesley já faz quantos anos faz, Gentil? Até perdi as contas, ele estava com 15, né? Tantos anos já fizeram aí,
faz mais de 6 anos, né? 5, 6 anos do caso Wesley, seu Nacré, e por aí vai. Então, assim, não é por nada. Tudo bem, São Paulo tem maior estrutura, tal, ok. 4 anos do caso Wesley. São Paulo tem mais estrutura de policiamento para isso, tá, mas as pessoas aqui também têm a mesma necessidade, isso precisa ter um empenho. Então, sabe, não pode ficar esquecido um caso como esse, não pode de maneira nenhuma. Então, ó, vou pedir para vocês aí de Jardinópolis, nem que for em off, alguma coisa assim, não é possível que ninguém saiba onde está essa jovem, seja em que circunstância for, passa uma mensagem para a gente aqui, fala, dá uma dica, qualquer coisa para tranquilizar o coração dessa mãe e desse pai. Não é justo. Por mais que tenha acontecido pior, faça uma denúncia anônima. 99305-4405. A gente precisa saber. E eu acho que é um caso que agora a gente vai ter que começar a ficar mais em cima, empenho, porque não é possível esquecer o caso da Lívia desse jeito, como tantos outros que já aconteceram, né? Obrigado, viu, Lud, pela informação.